noite, gente, tudo bem? Como vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um baita privilégio, né? Estive aqui em janeiro na escola e foi muito legal mesmo, com vários alunos, pessoas de todo o Brasil, foi muito bacana. Falei um pouco sobre avivamento e foi muito legal. Acho que o Léo gostou e me chamou de novo. Então, eu fico feliz por isso. E é muito bom estar aqui hoje na base de vocês, o pessoal que está acompanhando aí pela internet. Vou me apresentar aqui. Eu sou o Matheus, eu tenho 28 anos. Eu sou casado com uma moça muito bonita chamada Tatiane. Temos o nosso bebezinho, nasceu faz 40 dias, exatamente 40 dias. Eles estão aqui em Botucatu também, na casa de uma amiga. Eu sou de Montemor, eu sirvo no CPP. CPP é o curso de preparação profética, é uma base onde a gente recebe alunos para estar com a gente 10 meses imersos no estudo da palavra, vida de oração, discipulado. A ideia do profético não no sentido só dos dons, mas no sentido de visão, né? A Bíblia fala que sem visão o povo perece. Então, a ideia do curso é a gente transmitir para os alunos uma visão bíblica. Então, alunos de todo o Brasil, como acontece um pouco menor na Sete Fare, né, na escola, fica 10 meses, alunos de todo o Brasil, gente do Rio de Janeiro, gente do Rio Grande do Sul. Imagina a doideira que é, um monte de sotaque diferente. No começo ninguém se entende, porque um fala uma coisa, mas o que é isso que você está falando? E é um barato, gente, é muito bom mesmo. E eu e minha família, a gente tem o privilégio de poder estar servindo lá, fazemos parte do movimento Convergência. E é isso aí, isso é um pouco sobre a gente, né? Acho que de uma maneira aí rápida eu pude falar. Queria pedir para você abrir sua Bíblia em Mateus 6. Eu espero poder contribuir com a série que vocês estão fazendo, né, sobre o Reino de Deus. Vocês estão estudando o famoso Sermão da Montanha, né? Como conhecido, ou Sermão do Monte, né? E eu fiquei responsável, o Léo me deu esse privilégio de falar do capítulo 6, que é um capítulo que eu gosto muito, né? Se eu pudesse dar um tema para aquilo que a gente vai conversar hoje, ou se eu pudesse dar um tema para o capítulo 6, seria o Jardim da Espiritualidade. Na verdade, esse tema não foi eu que inventei, foi um cara que eu gosto muito dele, o nome dele é Mike Bickle, e ele chama esse tema esse capítulo de o Jardim da Espiritualidade. Porque você vai ver que Jesus vai falar a respeito de 3 disciplinas espirituais. Ele vai falar sobre generosidade, ele vai falar sobre oração e ele vai falar sobre jejum. Então ele vai falar isso que Jesus está colocando a nossa espiritualidade para fora nesse capítulo. Vamos ler junto? Vamos fazer uma leitura atenta juntos? Queria orar. Eu oro, Senhor, para que você libere sobre nós aqui hoje o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem você é. Eu oro, Senhor, para que não sejam apenas as minhas palavras, mas que essa mensagem, esse sermão que saiu da sua boca, possa aquecer os nossos corações mais uma vez. Como Ele tem feito isso ao longo da história, faz isso aqui entre nós, nos toca com a sua presença, ministra o nosso coração, revela as Escrituras para nós, Senhor. Em nome de Jesus pedimos. Amém? Então vamos lá. Vou ler do 1 ao 16, para a gente começar. Fica comigo aí. 6:1. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você dar esmola, não fique trocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. É bom você gravar essa frase aqui, ela vai aparecer mais 3 vezes para a gente. Versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas eu e você, quando nós orarmos, entre no seu quarto e feche a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. De novo essa sentença, né?
E orando, não usem vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem os outros as ofensas, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Continua acordado. Está acordado? Não dorme. Vamos lá, estamos acabando. Aí ele vai falar de jejum. Quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo, que eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E de novo essa frase maravilhosa: e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Vamos parar a nossa leitura por aqui, por enquanto. Então eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas aqui. Esse texto é incrível. Ele por si só, ele já é lindo, já dá para a gente perceber muitas coisas, né? Mas nesses 18 versículos que a gente leu, eu queria chamar a atenção para três coisas. Primeira coisa, Jesus está nos advertindo de não fazer um marketing ou um uso publicitário da nossa espiritualidade. Você já percebeu que ele tá falando assim, ele está deixando implícito que você vai ser generoso, porque ele fala quando você der. Ele está deixando implícito que você vai orar, porque ele fala assim, quando você orar. E ele está deixando implícito que você vai jejuar, porque ele fala quando você jejuar. Mas ao mesmo tempo ele está falando para você assim, ó, não seja como... E aí parece que é um contraponto, mas ele fala dos hipócritas. Então ele fala assim, não sejam como os hipócritas. Então ele está nos falando para não fazer um uso da nossa espiritualidade de maneira que a gente faz propaganda com ela, né? Segunda coisa que eu vou falar com você vai ser sobre o Pai que vem em secreto, e por fim a gente vai encerrar falando sobre recompensa divina. Então são esses 3 pontos que eu quero falar com você hoje. Não fazer um uso publicitário da nossa espiritualidade, o Pai que vem em secreto e a recompensa divina. Vamos lá para o primeiro ponto, né? Então, Jesus ordena aos seus discípulos que eles tomem cuidado na hora de praticar essas boas obras diante dos homens, para que não mudem o foco de Deus para si mesmo. Aqui o Senhor está confrontando a vaidade que pode surgir no meu e no seu coração, de quando a gente pratica a justiça, isso que é justo diante de Deus. A justiça conduzida sob as normas do reino, e vocês estão falando sobre o reino, e vocês estão lendo a constituição do reino. Mateus 5, 6 e 7 é a constituição do reino de Deus. Se você quer entender o reino de Deus, é muito importante o que vocês estão fazendo, que é se debruçar sobre a constituição do reino. E a justiça conduzida sob as normas do reino deve ser visível para que Deus possa ser glorificado. As pessoas vão ver a nossa justiça. Contudo, ela nunca deve ser visível a fim de conquistar aplausos dos homens para nós. Então a nossa espiritualidade, a nossa devoção a Deus, que deve ser algo radical, que deve ser algo que dá glória para Deus, não deve ter como motivação no nosso coração o aplauso dos homens. A nossa meta não é ser visto pelas pessoas, por mais que as pessoas possam ver. Mas a nossa meta é dar glória a Deus, é ser radical para Ele, tem a ver com Ele. O Ab Bruce, que é um teólogo, ele resume essa questão muito bem quando ele fala assim: devemos mostrar quando tentados a esconder, e esconder quando tentados a mostrar. No capítulo 5, vocês já estudaram, né? Do Sermão do Monte, Jesus afirma que o discípulo, ele deve ser sal e luz.
E quando a gente chega aqui no capítulo 6, ele começa falando para a gente evitar de praticar boas obras diante dos homens. Então parece que Jesus está sendo incoerente, porque alguns minutos antes ele estava falando assim, não, vocês são sal e luz. Pode colocar uma luz, uma lamparina debaixo do monte, debaixo da candeia. Não, ela tem que ficar visível. Mas então o que Jesus está falando? Será que ele está sendo incoerente no discurso dele? Porque ele estava falando agora há pouco, não, vocês são sal e luz, os homens vão te ver. E quando os homens verem vocês, quando eles nos verem, eles vão dar glória a Deus. Mas agora ele começa o capítulo 6 falando para a gente não praticar justiça diante dos homens. A questão é que a justiça cristã é autêntica, porque não é simplesmente uma manifestação aos homens, mas também é uma devoção a Deus escondida no nosso coração. Sobre esses dois aspectos da justiça, o John Stott ele vai falar assim, que as nossas boas obras devem ser públicas para que a nossa luz brilhe. Contudo, nossa devoção religiosa deve ser secreta, para que não nos vangloriemos dela. Em ambos os casos, a nossa motivação deve ser o zelo pela glória de Deus. Então, na medida que você se envolver na missão de Deus, e aqui é um ótimo lugar que eu sei que isso aqui acontece aqui, você vai ser visto. Você vai se envolver. Você vai se envolver com obras sociais, você vai se envolver com a pregação do evangelho, e isso vai brilhar diante dos homens, para que dê glória a Deus. Mas ao mesmo tempo, quando você jejua, ora, você vive a sua vida de zelo e entrega a Deus, você não pode ter a motivação de que os outros vejam. A sua motivação é a devoção a Deus. E é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Então, o discípulo não pode fazer publicidade em torno da sua espiritualidade. Era isso que os religiosos da época de Jesus faziam. Ele os intitulou de hipócritas, pois praticavam a piedade para serem admirados e reconhecidos pelos outros por sua piedade. Você vai ver que ele vai falar hipócritas, ele fala hipócritas 3 vezes. Parece que o hipócrita é um personagem aqui, porque ele toda hora está comparando. E o hipócrita é esse cara, ele é um personagem, ele não é real, ele está fazendo para ser visto. O hipócrita, aqui nessa passagem, está conectado a ser um personagem, a ter muitas máscaras. Então, às vezes a gente pensa em hipocrisia de uma maneira errada, porque a gente pensa assim, se eu falo e não vivo, eu sou um hipócrita. Calma aí. Porque muitas vezes você pode falar e você está lutando para viver aquilo. É real, é realidade no seu coração. Isso não é hipocrisia. Eu tenho um filhinho, né? Que falei para vocês, ele tem 40 dias, o Léo vai ter agora. E ele vai começar a andar. E ele vai querer andar. Só que no aprendizado de andar, ele vai cair. E quando ele cair, eu não vou gritar aqui, seu hipócrita! Fez o que você não sabia. Não, eu vou ajudar ele a levantar para que ele continue treinando até que ele ande. Porque ele tá amadurecendo. Então, a nossa imaturidade diante de Deus não é hipocrisia. Então, no processo, a palavra, aquilo que a gente prega, vai ser sempre maior do que a gente. Entretanto, não pode ser algo irreal. Ser hipócrita tem a ver com você falar algo que você não tem desejo nenhum de viver. E esse aqui é o hipócrita, esse aqui é um fariseu. Toda hora Jesus ele bate contra os líderes religiosos ali da sua época, porque eram homens que eles faziam para que os outros vissem, e eles não estavam preocupados com a glória de Deus, eles não estavam preocupados com o primeiro e maior mandamento: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a sua alma e toda a sua mente. Eles queriam que os homens olhassem, eles queriam o elogio, eles queriam o louvor dos homens, né? Então, o primeiro ponto para enfatizar para você, o discípulo. Jesus está ensinando aqui em Mateus 6, que nós, como discípulos dele, não devemos fazer publicidade em torno da nossa espiritualidade. Ele está afirmando para você ser generoso, ele está afirmando para você ser alguém de oração, ele está afirmando para você ser alguém que vai jejuar, vai viver uma vida de jejum, mas não é para você fazer publicidade. Diante disso, a sua motivação é amar o Senhor de todo o coração. A sua motivação é dar glória ao Pai. E dar glória ao Pai
você está dando glória ao Pai que te vê em secreto. Então, Deus vê tudo. Por 3 vezes Jesus afirma que o Pai que vê em secreto. No versículo 4, no versículo 6 e no versículo 18 ele fala assim: e o seu Pai que vê em secreto lhe dará recompensa. As pessoas veem o que é aparente, aquilo que fazemos externamente. Deus vê aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, desejamos. E quando fazemos algo, Ele vê as intenções e motivações do nosso coração. O Pai que vem em secreto deveria ser ao mesmo tempo algo que ia nos deixar, uau, que incrível! E ao mesmo tempo deveria gerar um temor apavorante, porque Ele é o Pai que vê tudo. Já parou para pensar que Deus sabe todas as motivações do seu coração, até mesmo quando você está meio confuso sobre elas? Porque às vezes a gente fica assim. Você já se pegou desse jeito? Será que eu estou fazendo isso porque eu amo o Senhor ou eu quero aparecer? Será que eu estou servindo porque eu amo o Senhor ou eu quero só mostrar para o Léo, ou eu quero só mostrar para os meus irmãos? A gente às vezes tem essa confusão no nosso exterior. Mas o Pai que vê em secreto, Ele vê as motivações do nosso coração. Ele vê tudo. Ele vê tanto quando a gente está sendo falso e mentiroso, quanto a gente está sofrendo. Ele é o Pai que vê em secreto. Ele vê todas as coisas. Podemos enganar as pessoas ao nosso redor, persuadindo-as de que estamos agindo com altruísmo e abnegação, quando na verdade o que realmente queremos é tentar satisfazer o nosso ego com aplausos e admiração. O problema é que essa manobra é considerada por Deus nojenta e pecaminosa. Não precisamos viver nossa vida sobre a ditadura da opinião e do louvor dos homens. O Senhor nos chama para ser livre disso. Porque a vida de um hipócrita é algo muito difícil. E o Senhor quer que você saia desse lugar. Ele quer nos fazer, o convite do Sermão do Monte, do nosso discipulado, o meu e o seu mestre, ele fala: não, vocês não precisam viver sob essa pressão. Vocês não precisam andar debaixo dessa mentira. Vocês podem viver a vida real. Porque o Pai que vem em secreto, Ele vê tudo. Vocês não estão diante dos olhos dos homens. Vocês estão diante dos olhos de Deus, o Pai. A melhor maneira de se praticar justiça e piedade, a nossa espiritualidade, é tomando consciência do constante olhar divino. Deus está em todo lugar e vê tudo, mas não pode ser visto por ninguém. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. O fato dele estar com os olhos fixos em nós constantemente é algo gracioso e assustador. Davi, no Salmo 39, se você tem uma Bíblia aí, abre no Salmo 39. Eu vou ler aqui alguns versículos, mas eu queria que você abrisse e olhasse para esse Salmo. Queria que você marcasse aí algumas coisas, versículos que te chamam a atenção. Esse Pai que vem em secreto tem essa implicação de que Ele é onisciente, né? Ele vê todas as coisas, Ele está em todos os lugares. No Salmo 139, vou ler aqui alguns versículos, você pode só dar uma olhada no Salmo, né? Davi, ele fala assim: Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo ao meu respeito. Antes mesmo de eu falar, sabes o que eu vou dizer. E esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu poder compreender. É possível escapar do teu espírito? Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Eu poderia pedir a escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Diante desta poderosa realidade, ele concluiu pedindo: examine-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que te ofende, e conduze-me pelo caminho eterno. Davi, ele se dá diante de Deus e ele fala: é maravilhoso demais para mim. Porque mesmo antes que a palavra saia no meu pensamento, antes que suba do meu coração para os meus pensamentos, já é conhecido diante de você.
Isso é incrível! Como eu posso fugir da tua presença? Você é o Deus que vê tudo, que sabe tudo e está em todos os lugares. Isso é assombroso, mas ao mesmo tempo é maravilhoso. Ele é o Deus que vê tudo que é secreto. E é somente este olhar que nos confere o sentido e significado. O seu olhar deve motivar nossas ações e não o olhar dos homens. A nossa motivação, Jesus está deixando claro aqui no Sermão do Monte. Eu acho o Sermão do Monte incrível, porque Jesus ele vai tratar todas as áreas da nossa vida. E o Sermão do Monte não é sobre coisas externas, é sobre coisas internas. Ele está indo na raiz, ele está indo na fonte. E ele está livrando a gente de várias coisas, principalmente de viver sob a pressão do olhar dos homens. Ele está falando assim, você vive diante do olhar do seu Pai. Nós desejamos intensamente ser vistos, percebidos e apreciados. Eu e você temos esse desejo. Nós queremos ser aceitos, nós queremos ser amados e nós queremos ser aprovados. Todos nós, todo ser humano tem esse desejo. Você quer ter um grupo de amigos íntimos. Você quer fazer parte de um time, você quer estar envolvido com pessoas, porque você quer um ambiente que você quer ser aceito, amado e aprovado. E a verdade é que a gente se decepciona na vida em vários lugares em busca disso. A gente se decepciona na nossa família, a gente se decepciona no meio dos amigos e a gente se decepciona até na igreja. Porque ser amado, aprovado e aceito tem a ver com estar com a sua vida diante dos olhos de Deus. Porque é Ele que faz isso. É Ele que te ama de maneira furiosa. É Ele que te aceita pelo sangue de Cristo. E é Ele que te aprova. É o seu Pai que te vê. Mike Bickle, ele fala que esses desejos são anseios do coração do humano. Foi Deus quem nos fez com este anseio. Ele nos criou cheios de anseios. E Ele nos fez assim simplesmente porque Ele quer que encontremos a satisfação desses anseios nele. Se em tudo que fizermos de nobre, justo e bom, considerássemos o olhar e a apreciação do nosso Pai Celeste, que nos vê em secreto, não necessitaríamos de mendigar os olhares dos homens. O nosso problema é que somos viciados em tentar nos satisfazer de maneiras medíocres e ilegais. Buscamos preencher o anseio da nossa alma no olhar e na admiração do outro ser humano que não tem valor eterno. Esse é um baita problema. Uma coisa que precisa encher o nosso coração de alegria é que Jesus está falando que quem nos vê, quem é onisciente, onipresente, onipotente, quem é esse Deus que é grandioso, esse Deus que é o Deus de Gênesis 1, criador de todas as coisas, Ele é Pai. Ele é o Abba. Ele é o papaizinho. Só em Mateus 6, Jesus afirma Pai 12 vezes. Por 12 vezes Jesus fala Pai. Imagina uma coisa, os judeus que estavam ouvindo Jesus aqui, essa multidão, os discípulos, eles conheciam Deus. Mas eles conheciam o Deus Todo-Poderoso, o Elohim. Esse Deus que era supremo, o Criador, o Senhor de tudo, o juiz, o regente de toda a terra. Mas aqui Jesus está sendo escandaloso, e Ele está falando que esse Deus, que é de fato o Criador, o juiz, o regente do cosmos, Ele é o Abba, Ele é o Pai. Ele não deixou nenhum desses atributos de lado, mas Ele é o Pai. Ele é o Pai, o Deus amoroso. Dirigindo-se a Deus como Pai, Jesus estabeleceu um contexto de intimidade com Deus dentro da sua soberania e majestade. Ele é tanto poderoso em sua majestade, como profundamente pessoal. Nós nos achegamos diante do nosso Pai amoroso, que tem amor furioso por mim e por você. Você já parou para pensar que Deus te ama com amor furioso? Ao ponto de que Deus não vai respeitar a sua privacidade. Porque Ele te ama intensamente. Por isso que Ele começa a oração do Pai, Pai Nosso, e a primeira coisa Ele não fala Senhor, ou Ele não fala o Deus Criador,
ele começa o modelo de oração que ele deixa para nós, o modelo de oração que ele deixa para aqueles que seguem ele é o quê? Pai nosso. Você se achega diante desse Deus falando Abba. Abba, Pai. Pai. Já parou para pensar nisso? A grandeza disso. Que o Deus que comanda o cosmos é o seu Pai. Quem é a pessoa mais poderosa do planeta Terra? Presidente americano? Então Biden hoje é o homem mais poderoso do planeta Terra? Ou é o presidente da Putin? Quem é o homem mais poderoso da Terra? Imagine a pessoa que tem acesso a esse homem. Que pode tomar café da manhã com ele. E quando essa pessoa fala com ele, ele dá ouvidos. Porque é alguém que ele gosta muito, que ele tem muita apreciação. O Biden deve ter conselheiros, pessoas próximas. E essas pessoas têm acesso a ele. E em alguma medida, por mais que eu e você não conheçamos essa pessoa, às vezes essa pessoa pode exercer uma influência mundial, porque ela está perto do Biden. E uma coisa que ela fala, às vezes o Biden pode falar, você tem razão. E ela tem um nível de influência. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se você é um discípulo de Jesus, você é a pessoa mais influente do cosmos. Porque você tem acesso à sala do trono, ao regente do universo. O Deus criador de todas as coisas. Esse é o seu nível de influência. Por isso que nós nos achegamos diante dele e nós podemos fazer intercessão, orações, súplicas. E esse é o nosso nível de influência. O Pai de Jesus é o seu Pai. O Pai de Jesus é o seu Pai. E Ele te ama como ama Jesus. O quanto Deus ama a Deus? Pum. Infinito. Não sei, não tem palavra. Ele te ama da mesma maneira. E não é uma heresia. Abre sua Bíblia em João 17, 23. Abre aí. João 17, 23, só para eu te mostrar isso. João 17. Léo, tenho quanto tempo? Bastante? Tá bom. Olha que incrível. Olha isso, que lindo. É a oração sacerdotal de Jesus, mas eu quero só te chamar a atenção para essa afirmação de Jesus. A partir do 23. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviastes e que me amas, que o mundo saiba que tu me enviastes e que os ama o tanto quanto me amas. Jesus está orando, João 17. E aí na oração de Jesus, ele pede para o Pai, ele fala assim, Pai, eu peço para que você leve todos eles, porque ele está orando por nós nessa oração, eu peço que você leve todos eles à plena unidade. E ele continua, e aí em determinado momento ele fala assim, e eu peço que eles saibam que você os ama o tanto quanto você me ama. Você acha que Deus não vai responder à oração de Jesus? Essa experiência do amor furioso de Deus por você está disponível. Nós precisamos entrar nessa realidade. Deus te ama, Deus Pai te ama como Ele ama Deus Filho. Deus Pai te ama como Ele ama Deus Filho. Isso é incrível, gente. Talvez isso seja a coisa mais alta. Você já parou para pensar que você foi salvo para quê? Por que você foi salvo?
Você foi salvo para receber o amor furioso de Deus. Você foi salvo para entrar na relação de amor que existe entre a Trindade. Deus Pai ama o Deus Filho, que ama o Deus Espírito Santo. E aí você tem um melaço de amor infinito acontecendo. E aí basicamente Ele quer colocar você no meio desse amor. E você ter comunhão íntima com a Santa Trindade. E uma pessoa que anda consciente do amor de Deus por ela é uma pessoa mais temida do planeta Terra. Porque ele está livre das carências. Ele está livre do medo. Porque ele sabe que o Deus Criador de todos os cosmos, de todo o cosmos ama ela. Você não precisa. Então, aquele que te vê, Ele também te recompensa, porque Ele é o seu Pai. Você e eu não precisamos da recompensa e da visibilidade dos homens, porque o Deus de Gênesis 1 tem os olhos sobre nós. Essa é uma verdade sobre nós. Tudo que vocês fazem aqui, todo o serviço que vocês prestam nessa base, não é sobre os homens elogiarem vocês, isso pode acontecer. Não é sobre ter um reconhecimento, mas é sobre o Deus de Gênesis 1, que é o seu Pai, se alegrando com você. Vivemos a nossa espiritualidade num convívio social, no meio de muitas pessoas, porque vivemos cercados por pessoas, mas podemos vivê-la para a audiência de um único espectador. Somente o olhar dele é o que nos importa. Devemos ser radicais, apaixonados, fervorosos na nossa devoção. Contudo, devemos ser igualmente discretos na sua exposição. Não temos que ficar ostentando a nossa espiritualidade para os outros, pois temos um Pai que nos vê em secreto e nos recompensa. E eu entro agora no ponto sobre a recompensa divina. Então, pensa comigo. Deus é seu Pai. Isso já é incrível. Mas não para aí. Ele tem recompensas para você e para mim. Ele nos salva de graça, nos santifica por graça, e mesmo assim Ele é aquele que vai nos recompensar. Então a recompensa é um ponto-chave de toda essa sessão aqui. Como eu mostrei para vocês, ela aparece em 3 versículos. Por 3 vezes é dito, como eu falei, o seu Pai que observa em secreto ou em segredo, o recompensará. Então, é totalmente antibíblico supor que não seja perfeitamente justo buscarmos os galardões de Deus. É uma ideia errada. Às vezes a gente pensa que não desejar recompensas divinas é algo nobre, mas não. Hebreus 11 fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem dele se aproxima creia que ele existe e é recompensador dos que o buscam. Hebreus 11, 6 fala isso. Nesse mesmo capítulo, é dito sobre Moisés que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus ao possuir os tesouros do Egito. Por que ele preferiu o sofrimento? Porque ele simplesmente gostava de sofrer? Porque o sofrimento era algo nobre? Não! O autor de Hebreus, ele explica que porque ele tinha em vista um grande galardão. Isso está em Hebreus 11, 24 e 26. Moisés, ele tinha uma recompensa em vista. E não só Moisés. Abre a Bíblia em Hebreus 12, 2. Olha que incrível isso. Hebreus 12, 2. Olha isso. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus.
Então Jesus olhou para a alegria que estava proposta e ele suportou o sofrimento. Entende? Ainda neste mesmo capítulo, o interesse que o cristão tem pelo galardão divino é legítimo. Você querer acumular, tanto que, vamos ler aqui, olha que incrível. Mateus 6,20, é o próximo versículo, a gente parou no 18, vamos ler o 19, vamos ler do 19 ao 20 aqui, Mateus 6, o nosso capítulo de hoje, né? Vocês estão com muito sono, gente? Não? Vocês estão quietinhos? Eu dou aula toda semana para uma sala de 40 pessoas, assim, né? E eu tenho que suplicar para eles ficarem quietos. Calma aí um pouquinho, você já fala. É uma briga, assim. Se eles estiverem assistindo, vão ficar tristes comigo. 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas, calma aí, a gente às vezes interpreta isso aqui errado. Ele está falando assim, não acumula tesouro aqui, porque é temporário. O ladrão rouba, já acaba. Mas ele não está falando para você não acumular tesouro em nenhum lugar. Ele fala assim, mas juntem tesouros no céu, onde há traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então é legítimo você desejar acumular tesouros nos seus. Você desejar ser apreciado por Deus, os galardões de Deus, e até mesmo, e aqui esse versículo é um incentivo para isso. Mateus 6,20 está te incentivando a ser um cristão interesseiro. Mas tem interesse naquilo que é correto. C.S. Lewis, ele fala que o problema do cristianismo não é a falta de ambição, é a ambição débil. Porque ele falou que muitas vezes o cristão é como uma criança numa favela que não tem a visão do todo do mundo. Vocês já leram o Cristianismo Puro e Simples? Baita livro. Ele dá um exemplo muito legal, que ele fala assim, de uma criança que é convidada para ir ter um dia num parque, e tomar um sorvete, e ter um dia num lugar incrível, uma viagem, é mais ou menos essa história que ele conta. Mas ela se contenta a ficar comendo bolinhos de lama. E ela está presa naquilo. Eu e você somos do mesmo jeito. Nós nos contentamos com coisas pequenininhas, infinitamente piores do que aquilo que Deus está nos chamando para viver. Com medo que essas coisas sumam, acumulando tesouros aqui, que já vão passar, quando nos é prometido algo incrível, grandioso e belo. E aí o C.S. Lewis vai falar que o problema do cristão não é a falta de ambição, é a ambição fraca. Que ele deveria desejar o reino, Deus. Você já parou que o primeiro e maior mandamento, está em Mateus 22:32, fala que é para você amar Deus de todo o coração? Você percebeu que não é parcialmente, é todo? Sabe por que Deus chama eu e você para ser inteiro para Ele? Porque Ele se dá para nós de maneira inteira. Ele não sabe, Deus não sabe, Deus não sabe brincar. Ele não sabe brincar. Se Ele ama, Ele só sabe amar de maneira furiosa. Se Ele dá, Ele só sabe amar, Ele só sabe dar de maneira furiosa. Tanto que na redenção Ele dá o seu único filho. Ele não tem falta de nada. Ele só dá tudo. E Ele te chama para se entregar para Ele de maneira inteira. Então quando você abandona esses pequenos tesouros que você poderia acumular aqui, você não está largando tudo. Você está largando nada por tudo. Porque é infinitamente superior. Você já parou para pensar que você vai viver no máximo 90 anos? Dependendo aí, vai chegar até uns 120. E aí? E depois? Como que vai ser? E tudo que você fez? E a sua vida? Será que o que você está fazendo hoje conta de alguma coisa? Obrigado. Eu falo muito e eu bebo muita água. Você pode escolher viver um estilo de vida que você está acumulando tesouros para a eternidade. Porque deixa eu te contar.
esse reino aqui, essa constituição aqui, um dia ela vai estar em prática sobre a terra. Jesus vai voltar. Ali é o finalzinho, ó, volta de Jesus. Física e literalmente. Vai voltar, físico, assim, ó, real, literal. Ele vai ressuscitar os mortos. E ele vai governar a terra. Não vai ter nem para Lula, nem para Bolsonaro. Nem para Biden, nem para Trump. Tem um rei. Jesus. Isaías 2 fala que ele vai governar de Sião. E que de Sião, em Jerusalém, vai sair lei para todas as nações. E o estilo de vida que você leva hoje vai definir como você vai viver nesse reino. Por isso que o convite hoje é para você se submeter a isso. Sob o senhorio do Espírito Santo. E na medida que você se submete a isso nessa era, você vai reinar com Cristo. Na era vindoura. Agora, será que você tem vivido para essa era que já está perto? Ou você é um tolo? A gente tem um convite aqui para viver de maneira sábia. E não acumular tesouros nessa era. Mas acumular tesouros na era que está vindo. Que tem um rei. Mas aí você pode perguntar, mas Mateus, qual é a recompensa que Jesus fala nessa sessão? Então Deus é um juiz justo e um galardoador. Tudo o que é feito nessa era de bom ou de ruim terá o seu devido pagamento na era vindoura. Contudo, não devemos pensar nas recompensas apenas no futuro. Aqui também temos um aspecto duplo. A vida fiel de confiança em Deus produz recompensas para hoje e para o amanhã. Então, se você estiver escrevendo, eu vou falar algumas recompensas nesta era e na era vindoura. Quando eu falo era vindoura, é o retorno de Jesus, tá? Então, nesse tempo presente, você pode viver alegria. E a gente tem falta de alegria. E se a gente, às vezes, se você é crente há muito tempo, às vezes você tem falta de alegria em dobro. Porque parece que você não encontrou uma pessoa incrível, sabe? Já pode pensar que Jesus é a pessoa mais incrível do cosmos? O mais belo, o mais legal. Cara, pessoas estão morrendo por esse homem há 2000 anos. Por causa da beleza e da dignidade desse homem. Estão revirando a vida, morrendo com 30 anos. Quantos jovens? Porque eles se apaixonaram por um homem. Jesus. Eles entenderam que por esse homem vale a pena entregar tudo. E que encontrar esse homem e receber o Espírito dele na nossa vida é a alegria mais incrível, o maior prazer que a gente pode ter. Não é sobre uma lista de regras. É sobre você estar com Jesus. É sobre o Deus de Gênesis 1 vir morar aí dentro de você. Não é algo monótono e chato. O chato é a gente. Eu e você somos chamados para receber alegria incrível. Vitória sobre o pecado. Cara, já parou que às vezes a gente se depara com algumas fraquezas na nossa vida que a gente pensa que a gente nunca vai vencer? Mas a verdade é que Deus ele quer te levar à vitória sobre o pecado. E não importa o tamanho do seu pecado. Ele quer te fazer livre disso. Ele pode. Outra recompensa nesta era, provisão paterna de Deus. Deus é o seu pai. E Ele é aquele que prove as suas emoções. Ele é aquele que te prove financeiramente. Ele é aquele que te sustenta. E você pode experimentar dessas recompensas hoje. Algumas recompensas na era vindoura. Na era vindoura, você pode receber louvor público de Deus. Sabe o que é louvor? Louvor é elogio. Você já parou para pensar que Deus vai louvar, elogiar homens? É isso mesmo. Na era vindoura, Deus vai colocar homens em destaques. E vai elogiar esses homens pelo estilo de vida deles. Autoridade. O quanto mais você é menor nessa era, maior você vai ser na era vindoura.
Jesus fala sobre aqueles que amam Ele de todo o coração e se entregam para Ele totalmente, eles vão reinar sobre a terra. E proximidade de Deus. No reino, quando Jesus estiver morando na terra, terão pessoas que estarão mais próximas dele. Todo mundo já ouviu falar aqui de um cara chamado Bob Jones? Bob Jones é um profeta americano, do Kansas e tal. E esse cara, ele morreu. Ele morreu mesmo, se morreu. E ele teve uma experiência assim, de morrer e ir ao céu. E quando ele falou que fica de frente, assim, ele acha que é Jesus. Vem uma pergunta para ele, assim, ele escuta uma pergunta. Ele fala assim: Bob, o quanto você me amou? E ele fica quieto assim, porque ele ficou esperando perguntar o quanto que você fez, o quanto que você foi relevante. E é só essa pergunta que vinha assim: o quanto você me amou? O quanto você me amou? E teve uma hora que ele percebeu que ele amou muito pouco a Deus. E aí ele escuta a voz falando assim: volta e me ama. E aí isso tem no Google, você pode pesquisar. E ele volta à vida assim. Bob Jones, agora ele morreu definitivamente. Mas ele teve essa experiência de morrer. Você sabia que isso já aconteceu várias vezes na história, né? Então, será que estamos dispostos a permanecer no secreto, no oculto, até para nós mesmos? Já pensou que às vezes você pode ser recompensado por Deus por coisas que você vai ter esquecido? Até o dia em que tudo for secreto por ele, até o dia em que tudo que é secreto for revelado e recompensado, o que preferimos? Receber a recompensa agora ou no reino de Cristo? Recebê-la dos homens ou de Deus? Recebê-la da criatura ou do Criador? Cara, eu acredito que, sem dúvida nenhuma, a recompensa divina é muito mais valiosa do que a recompensa dos homens. Porque todas as recompensas que nós podemos receber nessa era, por mais justas que elas são perecíveis e não podem se comparar com as recompensas eternas. O seu Deus é eterno. Então, quando Ele fala, eu te amo, o que você prefere? A sequência das próximas passagens, eu falei aqui sobre os tesouros, né? Depois ele vai continuar falando sobre a luz do corpo, versículo 22 e 23. E por várias vezes a gente entendeu isso aqui como sendo... Vamos ler aqui, 22 e 23. Os olhos são lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão? A gente leu esse texto aqui várias vezes pensando sobre pecado sexual. E às vezes você orou: Senhor, me dá olhos puros. Mas a verdade é que esses dois versículos estão totalmente conectados com o 19 e o 20, que falam sobre o coração. Porque na Bíblia, os olhos está muito conectado, fixar os olhos está muito conectado com o desejo do coração. Então, quando ele fala dos seus olhos aqui, ele está falando da direção, do centro, para a visão, para aquilo que você mais deseja. E basicamente o que ele está falando assim: o seu desejo, para onde sua visão está, é onde vai dar o destino da sua vida. Então, se os seus olhos são maus, você está no meio de grandes trevas. Porque se o seu desejo, se o centro do seu coração, se onde os seus olhos estão te levando são coisas passageiras e perecíveis, que trevas você está enfiado. Na sequência, o versículo 24, Jesus ele nos confronta sobre ninguém pode servir a dois senhores. Versículo 24, porque ou irá odiar um ou amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Quando ele vai dar um nome de um ídolo, de um outro Deus, nas Escrituras, no Novo Testamento ele chama esse Deus de dinheiro. E esse Deus aqui está totalmente conectado a você acumular riquezas onde? Nesta era. Então você pode viver sua vida submetido a esse Deus chamado dinheiro. E deixa eu te dar um exemplo muito legal. Você já parou para pensar que o dinheiro fala com você? Já parou para pensar?
Às vezes você quer doar. E aí você pega na carteira. E aí o dinheiro fala assim, não, porque tem uma conta para pagar. Não, mas esse aqui é o único real que eu tinha na carteira. Mas eu vou ficar sem nada. A gente com uma baita dificuldade de ouvir a voz do Espírito Santo, mas o dinheiro a gente consegue ouvir. E Deus te chama para ser livre desse Deus. Não tem problema ter dinheiro. Que Deus te faça alguém muito rico. Mas que você seja livre de amar o dinheiro. Você não pode ser usado por nada. E ele vai encerrar o capítulo 6, falando sobre preocupações da vida. E eu queria ler com vocês para a gente concluir. Conseguiu perceber como o capítulo está totalmente conectado? Então, a partir do 25. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem ao corpo, quanto que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam e não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, olha isso que incrível, o Pai, de novo o Pai aparecendo aqui, o Pai de vocês que está nos céus, o sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao custo da vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, e aqui ele acaba com Salomão. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? E lembra que eu estou falando para você que Jesus está afirmando que Deus é Pai. E ele está concluindo aqui, sabe as coisas da vida, sabe a preocupação com o que comer, com o que vestir, sabe a preocupação com boleto, sabe a preocupação com aluguel, sabe as preocupações da vida? Calma aí, tem um Pai. Se você é um discípulo, se você ama o Senhor de todo o coração, se você submeteu a sua vida a Jesus, deixa eu falar para você, tem um Pai que está no céu, e está no céu, está ligado a essa grandeza, aos atributos da grandeza, da majestade, da soberania. Mas esse Deus que é soberano é o Pai, pessoal e íntimo, que está envolvido na sua vida. Você consegue separar a história de Abraão e a história de Deus? Ou a história de Moisés, a história de Deus? Dá para separar a vida de Davi e a vida de Deus? Sabe por quê? Misturou. A vida, não existia mais a vida de Moisés, existia Moisés vivendo o plano de Deus, o desejo de Deus. E a mesma coisa com Davi, a mesma coisa com Paulo. E aí esse Deus se envolve, os problemas deles começaram a ser os problemas de Deus. Já parou para pensar nisso? Que quando você abandona esse nada para o tudo de Deus, a sua vida começa a fazer parte das preocupações de Deus? Cara, eu tive uma experiência algum tempo atrás, no ano passado, a gente serve como missionário e tudo, e a gente tinha pagado algumas contas, e era domingo à noite, e o boleto do carro vencia na segunda-feira. E tinha pagado as contas, domingo de manhã eu acordei, a gente ia para a igreja. E eu acordei e falei, Tati, só tá tudo pago, falta o boleto do carro, não tem nada na conta, mas assim, cara, a gente está aqui, e o Senhor, a gente não foi indisciplinado, o Senhor vai dar graça, vamos confiar nele. E a gente foi para a igreja, assim, e tal, e foi uma manhã muito intensa em Deus. E a gente só falou entre nós dois, a gente não orou pedindo, a gente só falou. E no meio do culto, assim, eu me lembro que eu estava bem na frente, assim, chorando e adorando o Senhor. Durante o culto eu até esqueci do boleto. E uma pessoa veio e colocou uma grana na minha mão. E eu simplesmente, peguei a grana, coloquei no meu bolso e tal, a pessoa orou por mim. Aquilo me tocou muito, né? Fiquei muito mexido com aquilo, né? Falei, caraca, que incrível.
Nossa! E eu não sabia quanto que era e tal. Quando eu cheguei em casa, eu tirei a grana do bolso, era exatamente o valor do carro. E a pessoa, ela tinha orado por mim assim, ela falou assim, Deus chamou você, e se Ele chamou, Ele vai sustentar. Sabe por quê? O Pai, que é soberano, que é digno de toda adoração, que é digno de todo louvor, Ele estava falando assim comigo, Mateus, sabe o que comer, o que beber e o que vestir? Eu estou envolvido nisso. Isso foi uma das situações. Tem várias situações que Deus permite que você passe pelo aperto. E não é por isso que Ele não é pai. Ele também está te ensinando nisso. Porque Ele é um pai que Ele corrige seus filhos. Mas Ele é o pai que se envolve na nossa história. 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos e o que vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que você precisa de todas elas. E aquele... mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E cara, teve um cara, abre aí Salmo 27:4. Salmo 27:4. Teve um cara que ele orou isso aqui antes de Jesus. Porque buscar o reino de Deus e a sua justiça, basicamente é buscar Deus. Como que você busca o reino de Deus? Buscando o rei. Do reino. E teve um cara, no Salmo 27:4, que ele fez essa oração que mudou a terra. E eu queria que fosse a sua oração. Salmo 27:4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa. Quem escreve isso aqui é Davi, o rei mais poderoso da sua época, o homem mais ocupado do reino. E ele fala que ele queria uma coisa só: Deus. Mateus 6 encerra aqui o capítulo 6 falando: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Basicamente, eu queria afirmar para vocês que o Pai que vem em secreto, Ele está chamando você para buscar Ele de todo o coração, até que nada mais importe. E na medida que você se entrega de todo o coração, numa rendição completa, que muitas vezes não é na base do sentimento, é racional, você começa a experimentar essa realidade do reino. O Senhor quer escrever o Sermão do Monte no nosso coração. Amém? Queria pedir para você ficar de pé, queria orar por você. O Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Você é chamado a viver essa vida de entrega, de generosidade, de jejum, de oração. E o Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Amém? Senhor, eu oro para que você libere essas verdades sobre nós, Senhor. Aumenta essa realidade sobre nós. Espírito Santo, eu sou totalmente incompetente, incapaz de fazer as suas palavras serem vivas. Eu sou só um meio, Senhor. E eu oro para que você libere a realidade dessa palavra sobre a nossa vida, Senhor, hoje. Nos libera uma visão maior de que você é o nosso Abba, de que você é o nosso Pai, de que você é aquele que olha para nós e que nos vê, que você é aquele, Senhor, que nos recompensa, Senhor. Libera essa realidade sobre nós aqui, sobre quem está assistindo, Senhor. Você é o nosso Pai. Você é o Pai que nos vê em secreto e nós podemos nos achegar a você
com a realidade de quem somos, com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas misérias, sem fingimento, podemos nos achegar em você como pessoas quebradas, que não têm, que necessitam, Senhor. E eu oro, Pai. Eu oro, Senhor. Libera a sua vida aqui entre nós, Senhor. Libera a sua vida entre nós. Eu oro, Senhor. Libera a sua vida sobre nós, Espírito Santo. Libera a revelação da sua palavra. Da sua palavra, Senhor. Aumenta a nossa consciência da sua presença no nosso interior. Eu oro por que você libere experiências com você, Espírito Santo, meu amigo. Nós não temos, nós ainda não vivemos isso aqui, Espírito Santo. Somos incapazes, não conseguimos. Precisamos de você, Espírito Santo. O Sermão do Monte, as palavras de Jesus são muito altas. Olhamos para elas e vemos o quão longe estamos. Mas sabemos que você é aquele que se compadece de nós, Senhor. Libera essa vida em nós. Confiamos que você é aquele que vai nos fazer viver o Sermão do Monte. Você chamou, você disse, você vai nos levar a essa maturidade, Senhor. Eu oro, Senhor. Eu oro para que você faça isso aqui em cada obreiro nessa base, em cada pessoa que está assistindo, cada pessoa que está nos visitando. Libera a sua vida sobre nós, Espírito Santo. Você inspirou essas palavras. Você inspirou cada palavra que Jesus disse. Eu oro, libera isso sobre nós. Libera o espírito de sabedoria e revelação sobre nós. Libera, Senhor. Libera, Senhor. Oh, Deus. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixe o céu descer na terra como é no céu. Deixe o céu descer. Oh, Jesus. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na
céu descer, deixa o céu deixar e deixa o céu descer e deixa o céu descer e deixa o céu descer e deixa o céu descer, pois teu é o reino, teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém.